Isso, Júlio, vai depender do grau de amadurecimento que essa mãe chegou também, né, assim que ela deu à luz. Vai depender de uma série de fatores. Toda mulher, quando dá à luz, entra num período maior de vulnerabilidade, que o Winnicott chama de preocupação materna primária. É um período muito sensível na vida da mulher. Por isso que é muito interessante que nessa hora em que ela vai precisar ela amparar o bebê, cuidar dele, sustentá-lo, é interessante que ela também seja amparada e sustentada pelo seu cônjuge, pelos seus familiares, para que ela possa ter mais recursos, né, diríamos, mais condições para lidar com esse momento delicado da vida de qualquer mulher, né. Então, o bebezinho para a mulher, para a mãe, ele é um ser desconhecido e vai depender para que o bebezinho, ele possa se desenvolver bem na subjetividade dele, na singularidade dele, vai depender muito, no olhar de Winnicott, como que vai se dar esse encontro entre a dupla. E melhor também, né, entre o ambiente, a mãe, a dupla, porque é interessante que o bebezinho, ele seja cuidado por uma pessoa só inicialmente, porque ele também está num estado de vulnerabilidade, de total dependência de um adulto cuidador, né. Então é interessante que ele tenha como referência esse mesmo adulto que está cuidando dele. Então, a mãe, né, ela vai precisar ter uma disposição interna para ir ao encontro das necessidades desse bebê, dela se identificar com ele, né, e inclusive com a agressividade inerente, cada bebê vem com uma carga genética, com seu temperamento, né, somos diferentes uns dos outros, mas todo bebezinho já tem a sua carga de agressividade no que diz respeito ele a expressar o que ele precisa. O bebezinho não chora, ele quer mamar, ele quer se alimentar. Por exemplo, quando ele machuca o seio da mãe lá no comecinho, ele não faz isso de forma intencional, porque ele quer atacar, porque ele quer destruir. Esse bebezinho ainda para o Winnicott está num estado de não integração. Então ele ainda não tem consciência. Quem tem consciência é a mãe, são os adultos que precisam dar essa assistência a ele, que precisam oferecer esse cuidado suficientemente bom para ele, né, esse cuidado afetuoso, esse, cuidado contínuo, sem que haja grandes interrupções, de modo que, assim, a mãe, logicamente, não o Winnicott não está romantizando e idealizando essa mãe, como que se essa mãe fosse perfeita, não se trata disso, né. A mãe, mais assim, que tem as condições internas para se identificar com o seu bebê, quando também ela pisa na bola, ela sente que ela pisou na bola com o bebê, que ela errou, ela repara, mas ela não retalia o bebê. Aí que entra a questão da agressividade para o Winnicott também, porque o modelo de agressividade, de como o ambiente lida com a agressividade para a criança, vem dos pais. Como que os pais lidam com a sua própria agressividade, né, o quanto que eles são capazes de se apropriarem da raiva que a gente está falando, né, a gente está falando de raiva, de fúria, de ira, se eles reconhecem o que está acontecendo internamente dentro deles e se eles reconhecem também os seus próprios comportamentos, né, sem, eh, devolver isso para o bebê, porque o bebê, ele precisa dessa preservação, né, dessa integridade emocional, para que ele possa ir se desenvolvendo bem, e vai chegar uma hora também que o bebezinho, ele vai sair desse estado de simbiose com a mãe, né. A mãe, ela tem a vidinha dela, vai fazer as coisas dela, então, para ele chegar até, a realidade, né, para ele poder perceber que que existem pessoas fora dele, inclusive a mãe, ele vai precisar destruir na subjetividade essa mãe que ele idealizou. E aí, ele vai dar mais trabalho nessa hora. Ele vai provavelmente ficar mais arredio, mais birrento, mais chorão, quando essa mãe começar a sair de cena,
né, se ausentar um pouquinho pelo tempo que ele aguenta. A gente está falando aí de um bebê de 4, 5 meses que já está mais crescidinho. Então, o quanto que essa mãe, ela vai ser capaz de tolerar a agressividade do bebê. E isso diz respeito ao como que ela lida com a própria agressividade dela também.